gente sabe que todo mundo que gosta de caminhão não tem como não gostar de motor. E para saber um pouco mais sobre isso, a gente veio até a fábrica da Cummins, aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, para conhecer por tudo que o motor passa antes de nascer, antes de ser fabricado, para chegar lá no seu caminhão. Vem com a gente que esse programa é imperdível. O que a gente faz aqui no Tech Center como um todo? A Cummins ela desenvolve plataformas globais de motor, então tem motores, a família B, C, L, F, enfim, as famílias comumente conhecidas. Elas são desenvolvidas globalmente, então elas são desenvolvidas de uma maneira genérica. O que a gente faz é trazer isso aqui para o Brasil ou para a região, né? Porque agora a gente cobre a América Latina como um todo. E a gente revalida todo esse desenvolvimento para o nosso mercado. Mas o que é diferente do nosso mercado? A gente tem algumas características bem críticas aqui, bem específicas. Por exemplo, a geografia do Brasil é uma coisa impressionante. Assim, você tem estrada de primeiro mundo e tem estrada que ninguém acredita que é estrada. E tudo isso influencia na maneira como o motor opera. Combustível, se eu estou aqui no estado de São Paulo, nas grandes capitais, eu ainda tenho um combustível de qualidade, olha lá, mas eu ainda tenho um combustível de qualidade. Quando eu saio para esses lugares mais afastados, eu não consigo garantir a qualidade de combustível. Hoje, por exemplo, eu tenho um motor que é Euro 5, que tem ureia. A ureia eu encontro fácil em capitais, eu não encontro em outros lugares com a mesma qualidade. A gente vê uma série de problemas com isso. Então, o que a gente faz é pegar todas essas características e assegurar que a gente vai testar cobrindo toda essa gama, essa variação de características específicas do Brasil. Então eu vou testar o meu motor em condições extremas. Desde o princípio do desenvolvimento a gente vai garantir alguns testes de condição extrema. É óbvio, isso não é recomendado do fabricante, mas a gente garante que pelo menos o mínimo eu vou ter. Então a gente testa dessa maneira. A gente tem aqui no BTC, a gente roda 24 horas por dia, 6 dias por semana, em 9 salas de teste. Então eu tenho 9 dinamômetros que estão rodando constantemente. E nesses dinamômetros acontecem duas linhas distintas de teste. O primeiro é desenvolvimento, que é aquele que eu faço atingir a curva do motor, potência, emissões. Essa é uma sala de desenvolvimento. E eu tenho as salas de validação mecânica ou durabilidade, que daí eu boto o motor lá dentro e o motor toca para rodar até garantir as condições mínimas. Uma coisa importante é o motor ele roda pelo menos 1.500 horas. Não é 1.500 horas direto, são alguns ciclos extremos. Então eu tenho o ciclo que eu vario a temperatura do motor, eu deixo o motor frio, coloco o motor na temperatura máxima, volto o motor frio e fico ciclando. Tenho o teste de durabilidade, que eu rodo o motor numa condição de operação mesmo, mas bem longo, tipo 1.000 horas. E tem o teste que eu oscilo potência, torque, rotação e fico oscilando o motor nessas condições dentro da condição de operação. Então assim, são testes bem extremos, justamente para garantir que no final o produto que eu vou entregar para o mercado é um produto que atende às especificações daquele mercado. Sérgio, nós estamos aqui na realidade na área de montagem de motores, né? A área de montagem de motores, a gente hoje, nessa nossa fábrica, a gente pode fazer em um turno de trabalho 130 motores. Então dá mais ou menos um motor a cada 4 minutos, esse é mais ou menos o ritmo que a gente tem aqui na nossa produção. Nessa nossa produção, a nossa fábrica está configurada que a gente possa produzir um motor de cada vez, independente do tipo de motor. Nós produzimos aqui até 500 tipos de motores diferentes. O volume de produção realmente no dia a dia a gente acaba produzindo 250, 280 tipos de motores, mas a gente pode produzir até 500 tipos diferentes de motores aqui na nossa linha. Então é aqui isso que a gente vai ver agora. Aqui é a primeira estação onde começa a montagem do motor. A partir daqui um bloco que é comum, ele é batizado e vai para um cliente específico com peças específicas. Então aqui é onde a gente batiza e diz, olha, esse motor vai ser um motor para aplicação X, Y, qualquer uma aplicação específica. E todas as estações que a gente tem ao redor da montagem, elas têm painéis como esse que mostram para o montador o que ele deve montar exatamente naquele motor para aquele cliente. É aqui que tudo começa. E onde que é o número do motor? É mais para frente? O número do motor é ali na frente, nós vamos ver a gravação do número do motor, onde toda a documentação depois do motor nasce em cima desse número.
é ali que a gente batiza de verdade o número do motor. Aqui o que a gente faz então? A gente fez a gravação do número, a gente vai inverter o bloco para fazer a montagem da parte de baixo do motor. Então essa operação é a operação que a gente inverte ele de lado, a gente troca ele de lado. A gente tem um tag em cada bloco de motor que determina o que esse motor precisa ser montado nele ou, por exemplo, o torque que ele vai receber em cada um dos parafusos. Então aqui no parafusamento de mancal, a máquina faz a leitura de que bloco ela está aqui e faz um parafusamento com o torque adequado para esse tipo de motor. Os motores que a gente tem camisa removível, é nessa operação que a gente faz a montagem delas. A camisa é aquela que a gente passa com a refrigeração aqui em volta da camisa. Esses que estão passando agora são blocos que a usinagem é feita no próprio bloco, para não ter a camisa removível. Seguindo na produção, aqui a gente vem produzindo a parte de baixo do motor, como o Fernando havia comentado, e aqui do lado a gente vai montando o pistão. Então a gente monta o pistão, monta a piela, trava o pino, e esse pistão ele vai se juntar através dessa linha aqui, ele se junta exatamente no motor naquele ponto. Então é ali que a gente coloca com os mesmos cuidados que toda oficina tem. Cuidado no posicionamento de anel, cuidado com lubrificação, isso que todo mecânico sabe que tem que tomar conta, na fábrica é a mesma coisa. A gente tem que tomar todos esses cuidados em escala industrial. Passamos no pistão, a gente posiciona novamente em mais um tombamento o bloco para montar a parte de cima do motor. Alguns periféricos, por exemplo, a bomba de combustível. Aqui coisa importante para o motor diesel, todo mundo sabe da importância do sistema de combustível. Aqui a gente monta a bomba. Então a gente vai seguindo nessa linha até lá o parafusamento final do cabeçote, nesse final desse pedaço aqui, que é a montagem do cabeçote. A gente recebe nessa parte do cabeçote, nós recebemos aqui na montagem o cabeçote pré-montado. Então ele já tem válvula, mola, ele já vem com tudo isso. Aqui a gente faz a aplicação de umas outras peças. Essas peças são as mesmas que a gente encontra numa revenda Cummins, né? Então a peça, a qualidade que a gente tem aqui e o que a gente coloca no pós-venda é exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de peça que a gente usa, com os mesmos cuidados, o mesmo padrão de qualidade. Depois que a gente montou o cabeçote, a gente posiciona o cabeçote no bloco e ali faz uma montagem que a gente considera bastante importante, principal, que é o parafusamento do cabeçote no bloco. Então aqui a gente fecha a principal parte do motor, o conjunto principal do corpo do motor, bloco cabeçote. E aí a gente vem seguindo as montagens, uma série de periféricos que a gente tem ainda na montagem do motor, né? Das galerias, dutos. A gente faz aqui a regulagem de válvula, coisa importante também, a gente começa a fazer a regulagem de válvula aqui e vem montando todos esses outros componentes até a gente chegar no final desse trecho aqui, onde a gente vai fazer um teste de estanqueidade, onde vai fazer um teste de vazamento, né, para checar se todas as conexões estão bem montadas e a gente poder ter certeza que o motor vai responder sem nenhum tipo de surpresa aí de vazamento. Nesse teste o motor já está quase pronto. Ele já está quase pronto, o principal do motor já está quase pronto, né? A gente ainda tem na parte da frente a montagem das carcaças e proteções, volante, que é aquele outro pedacinho que a gente já a gente passa lá. Mas aqui efetivamente é onde a gente faz o teste de estanqueidade e vazamento. Então a gente pressuriza linhas de água, de combustível e a gente consegue checar, se está tudo funcionando normalmente. Saindo do teste, a gente finaliza essa primeira parte da montagem, esse primeiro circuito de montagem. E a gente vai para a última parte da montagem, que a gente chama de oval, antes dos testes no dinamômetro. Então aqui nessa fase, o que a gente faz? A gente monta os últimos componentes, a gente checa, por exemplo, as carcaças, a gente faz a montagem de volante, até o último pedaço lá, onde a gente faz um cheque de integridade.
onde a gente verifica, por exemplo, se o programa que a gente baixou no controle eletrônico do motor é o compatível com aquele motor. Então é exatamente aquilo que a engenharia determinou para a gente fazer para esse motor. Terminando a montagem dos motores, a gente vem para os dinamômetros. É aqui que 100% da produção passa por um teste a quente, um hot test. Então a gente checa os 130 motores que eu falei lá que a gente produz por dia, a gente checa nesse banco de dinamômetros que a gente tem aqui. Esses dinamômetros, eles são muito parecidos com os dinamômetros de desenvolvimento. O que muda, basicamente, de lá para cá, é o ciclo de teste que a gente tem. Um ciclo de teste de horas e mais horas que a gente faz para desenvolver o motor, aqui a gente precisa converter para um ciclo curto ou um ciclo longo, de 5 minutos ou 10, 12, 15 minutos. A gente não consegue fazer 1000 horas no motor, nem faria sentido por conta de desgaste. Mas aqui a gente consegue, nesse teste curto, já identificar uma série de problemas. Eventualmente, até uma questão de vazamento. Então a gente tem uma cabine escura, onde a gente procura os vazamentos e consegue identificar se a gente teve algum tipo de problema para garantir a qualidade do produto. Depois de a gente montar todos os componentes, a gente vai para a fase de pintura do motor. Então a gente consegue proteger todas as áreas que não vão pintura. Você está vendo a preparação dela para entrar na pintura. Ela prepara todo o motor, deixa pronto para entrar na cabine de pintura, onde os robôs vão fazer a aplicação de tinta de acordo com a cor da programação. Mais uma vez, eles são programáveis, então a gente consegue, preparou, ele vai para dentro da pintura. Da pintura, a gente faz o desempapelamento dele, faz a finalização, temos a etapa de inspeção na linha e aí eles vêm para cá, para essa região onde cada um vai ser encaminhado para o seu destino, seja uma montadora, uma fábrica de geradores ou um distribuidor da Cummins que fez a encomenda do motor. Muito interessante esse negócio, né? Eu mesmo não tinha imaginado o tamanho da preocupação com a qualidade nos processos produtivos. Achei bem interessante.